Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje com relação à especificação dividida em 4 blocos. Esse é o bloco 2. Nós falamos no primeiro instante com relação ao tipo de especiação, que, como o próprio nome está dizendo, é a ação de formar novas espécies. Esse é um estudo também referenciado por Darwin, né, no trabalho dele, mas é a causa, né, o que faz realmente acontecer essas mudanças, que são chamadas de mutações, isso não foi citado de Darwin, porque esse é assunto do século XX. Embora o embasamento dessas modificações genéticas que acontecem, né, nos seres vivos, e cuja mola mestre da transformação é a chamada mutação, isso foi citado pelo trabalho de Gregor Mendel, que foi contemporâneo de Darwin, e infelizmente esse homem passou batido, né, porque o trabalho dele não foi apreciado, não foi valorizado a contento na época. O pessoal não conseguiu entender, o pessoal estava inclinado a entender o trabalho sobre a origem das espécies, e infelizmente esse homem passou batido, né? Só foi redescoberto quase que 40 anos depois da importância do trabalho dele com relação à genética. Mas de qualquer forma, o estudo, né, a respeito da formação das espécies, ele é interessante porque os livros didáticos só tratam de dois tipos: a especiação chamada alopátrica, que vocês não devem esquecer, que foi o assunto do bloco 1, porque a palavra alo significa outro, pátria significa origem. Então, quer dizer, esses indivíduos, na realidade, eles podem ter sido submetidos ao que a gente chama de barreiras geográficas, né? E essas barreiras geográficas pode ser um lago, pode ser uma montanha, pode ser a parte de um mar, né? E que separam uma população original, separa em 2 ou mais blocos, e esses blocos depois vão sofrendo mutações específicas em cada um, né? E dessas mutações específicas cada um, elas não são compartilhadas, quer dizer, há uma interrupção do fluxo gênico entre essas populações. Elas se tornam subespécies com o passar do tempo, até depois de vários e vários anos se tornarem espécies independentes, né? Havendo entre elas, depois que elas se tentam se recruzar, né, estabelecer cruzamento novamente entre elas, elas não conseguem. Então, o que estabelece o fim de uma especiação é o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Atingiu o isolamento reprodutivo, estão formadas assim as novas espécies. Essa é a trilha, né, a ideia que você deve ter em relação ao trabalho apresentado para vocês. Então, nós vamos ao segundo bloco e vai falar um pouquinho a respeito de alguns exercícios, né, de revisão com relação ao primeiro bloco, né, da alopátrica, e depois nós vamos a seguir falar sobre a simpátrica, tá? Que é mais um tipo de um trabalho voltado a mudança de comportamento especificamente regional. Como foi falado para vocês, isso faz parte do projeto Biologia Passo a Passo, né? Quem quiser ter um tipo de uma aula, vamos considerar assim, particular, um reforço particular em relação a isso, entre em contato comigo para que a gente possa agendar os nossos próximos encontros, beleza? Então vamos lá. Aqui você tem exatamente o históricozinho que eu falei com vocês, ó. Você tem as duas espécies iniciais, vamos dizer, de pássaros. Vamos considerar que esses pássaros não são voadores, mas são pássaros terrestres, né, que são colocados aí, e com diferentes tipos de estilos, né, de programação genética cada um deles. Repare que tem mais baixinho, tem mais bicudo, tem mais preto, tem mais alaranjado, mais avermelhado, e tem várias cores aí de acordo com os fenótipos de cada um. E infelizmente essa população sofreu uma segregação, quer dizer, sofreu uma separação, né, uma separação geográfica, o que caracteriza, né, uma especiação do tipo alopátrica. E com o passar do tempo foi havendo uma diversificação gênica. Por que havia uma diversificação gênica? Porque há mutações, né? Então a característica da alopátrica, como foi representada aqui na setinha, é essa característica aqui, ó, isolamento geográfico, tá? E esse isolamento geográfico seguido de uma diversificação gênica devido a mutações e recombinações gênicas que vão acontecendo com esses grupos, né, particulares, sendo que esse lado aqui não compartilha com o lado de cá. Com o passar do tempo, né, essa diversificação gênica vai se aumentando, né, porque as mutações elas são constantes, né, elas são aleatórias, até atingir um ponto em que, se essas duas populações, vamos considerar que esse rio aqui desaparece e essas duas populações se tornam a se reencontrar, elas são incompatíveis no processo reprodutivo. Então elas atingiram o que a gente chama de isolamento reprodutivo, que é o fim, né, é o ponto final da especiação. Então estão sendo formados duas novas espécies. Agora, o que essas duas novas espécies são em relação a esse grupo aqui atrás? Elas são dependentes, que esse grupo aqui passa a se chamar ancestral comum, né? Então esse grupo aqui é ancestral comum desses dois grupos aqui que são formados ao longo de vários anos.
tanto da espécie A como da espécie B. Belezura? Essa seria um resumão que você teria que ter da alopátrica. Então repare que aqui, ó, você tem um cladograma, né? Nesse cladograma aqui você tem essa linha de tempo aqui, chama-se anagênese, tá vendo? Representada aqui, são milhares de anos atrás. Todos esses grupos que estão aqui, A, B, C, D, E, F, são referentes à parte de espécies atuais do ano de 2022 que são encontradas aqui. Mas à medida que você vai afundando nesse gráfico aqui, ó, vai colocando aqui bem para baixo, afundando e pegando esses pontos, deixa eu ver se eu acho a setinha. Tá vendo? À medida que vai afundando isso aqui, ó, são milhares de anos atrás. É que você acha um ancestral comum de E e F. Se você continuar afundando aqui, você vai achar um ancestral comum de D, E, F. E esse ancestral é o chamado clado, ou nó. Tá? Então a cladogênese é exatamente onde existe o ancestral comum que dá a formação de duas ou mais espécies. Aqui você teria um outro ancestral comum, né, nesse elemento aqui. Aqui em C, né, nesse ponto aqui, você teria um ancestral comum desses 4 espécies. E aqui embaixo, cá embaixo, seguindo o mesmo raciocínio, você teria um ancestral comum de todos. Portanto, o mais novo ancestral é esse, que é comum a E e F, e o ancestral mais antigo de todos é esse aqui embaixo, porque ele é comum a todos, tá? Nessa formação em função de milhões e milhões de anos atrás. Beleza? Então vamos agora à parte de exercícios. Você ignora as questões, né, porque esse exercício de atividade de módulos com relação a cursinhos, então não há necessidade de seguir essa numeração não, mas o que é importante é você saber interpretar isso aí, ó. No que é colocado, está dizendo aí, ó, a figura a seguir ilustra resumidamente um processo que configura com a formação de duas novas espécies. É exatamente a mesma imagem que foi colocada anteriormente. Você tem grupo desses bichinhos colocados aqui que foram separados geograficamente em 2 grupos populacionais, tá? E depois, com o passar de tempo, essas setas indicando aqui que houve isolamento reprodutivo, tá? Interrupção do fluxo gênico, e houve milhares de anos atrás, e consequentemente os grupos foram se diferenciando de tal ponto que esse grupo aqui, se vier a reencontrar com esse grupo aqui, eles não cruzam mais. Então são espécies independentes devido a atingir no máximo, né, o isolamento reprodutivo. Com relação à dinâmica do processo ilustrado, pode-se afirmar, de acordo com a resposta aqui, letra C, o isolamento geográfico das populações submetidas a seleções diferenciadas favoreceu o surgimento de duas novas espécies, o que caracteriza a especiação do tipo alopátrica. Tá? Então a alopatria vem exatamente disso. Ó. Você pode ter um grupo, esse grupo aqui depois ele pode sofrer um sistema de migração, tá? Movimento para novas áreas, formam duas subespécies, A1 e A2, e como essa migração foi longa, né, pode haver, por exemplo, formação de lago, formação de barreiras, até de montanha. Imagina a galera que fala, não, nós estamos na China, vão para a Índia. E para ele sair da China para a Índia, meu filho, tem um Himalaia no meio do caminho, né? Então é uma gigantesca montanha e o pessoal não enfrenta aquilo de jeito nenhum. Então o pessoal quando está na Índia fala assim, deu vontade de fazer uma relação sexual aqui, vão voltar? De jeito nenhum. O pessoal não volta. Então por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande no caminho, que é o isolamento geográfico. E com o passar do tempo, essas populações vão se intensificando, né? Então ela vai tendo mutações próprias que acontecem no grupo de população A1, que não são compartilhadas no grupo de população A2. E as mutações daqui de A1 não coincidem com as mutações que acontecem no grupo de populações A2. Então eles vão formando raças que também são chamadas subespécies. Isso com o passar de milhares de anos vão se intensificando, né, esse isolamento, né, a ponto de fazer com que haja um isolamento reprodutivo por vários tipos de ação. Pode ser sazonal, pode ser mecânico, pode ser uma série de coisas que depois mais para frente vai citar que tipos de isolamentos reprodutivos pode acontecer, né, com essas populações, de modo que fica incompatível a espécie A1 cruzar com a espécie A2, apesar de ter a mesma origem. Então o que A passa a ser em relação a A1 e A2? Ele passa a ser ancestral comum, tá? Esse trabalho aí. É a mesma coisa que acontece aqui, tá vendo? Você tem a parte de umas borboletas, são do mesmo tipo, né, da formação dela, variam quanto a só o tamanho, mas eles atingiram um isolamento geográfico. Aí quando fala, meu filho, atingiu o isolamento geográfico, já caracteriza pra gente a especiação alopátrica, porque a especiação alopátrica também é chamada de especiação geográfica, tá? Conhecida com isso, por causa desse isolamento geográfico. Então a partir disso, essa linha de trabalhos de
mutações que vão acontecendo ao longo de vários anos, porque o acaso vai intensificando algumas modificações de cor e se torna espécie distinta de baixo. Tá vendo? Vão fazendo variações e seleções diferentes, né, com relação a essas cores, de acordo com o ambiente em que elas estão situadas, e depois chega no final, atinge formação de duas novas espécies, né, que são distintas em relação à espécie original, que passa a ser esse grupinho aqui, é chamado ancestral comum. Tá? Também outro tipo de questão legal é essa aí, ó. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. É como se você tentasse imaginar um pinche querendo cruzar com um pastor alemão. Pelo amor de Deus, né, moço? É sacanagem. Não tem condição, não. Mas ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, que é a especiação. Essa especiação não ocorre devido a... Quer dizer, teoricamente você pode cruzar um pinche, pode usar um óvulo de um pinche de um espermatozoide de um pastor alemão e cruzá-lo? Pode. Vai fecundar? Vai. Agora, o que vai dar essa miséria, só Deus sabe. Mas existe, né, essa capacidade de efeito de fecundação. E se esse indivíduo, né, que nascer se manter fértil, então o que significa dizer que mantém-se o fluxo de genes entre eles. Tá? Então, consequentemente, não é uma formação de uma nova espécie. É simplesmente eles estão naquele grupo que são chamadas subespécies, que são conhecidos com o nome de raças. Então, o elemento melhor que mantém-se essa ideia, né, porque que mesmo assim, ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, quer dizer, ainda continuam sendo da mesma espécie, a resposta certa seria isso aqui, ó. Manutenção do fluxo gênico entre as raças, porque não há interrompimento, né? Não se interrompe a parte da transmissão dos genes entre esses grupos. Quando acontecer essa interrupção, aí você atingiu o isolamento reprodutivo, já era, aí você tem formado duas novas espécies, tá? De cães. Aqui, ó, para você ter uma outra ideia, uma explicação que é bonitinha também com relação aos caramujos. Você tinha aqui os caramujos vivendo saltitante feliz aqui, saltitante não, escorregadiamente falando, né, para lá e para cá, desviando em cima da sua própria gosma, e viviam no espaço físico aqui sem barreira geográfica. Mas depois surgiu, por movimentos tectônicos do planeta, a formação de uma montanha, de modo que isolou uma espécie de um lado e a espécie de um lado e grupo da espécie da população no outro, que foram sofrendo mutações. Só que as mutações que foram acontecendo aqui, né, devido a essa separação genética, não foi compartilhada com o lado de cá. Você repara que existe um efeito de mudanças com relação à carapaça. Ó. Uma carapaça continua sendo alinhada e a outra continua sendo mais espiralizada nessa formação. De modo que com o passar de milhares de anos, depois que essa montanha reaparece e reencontra-se as duas populações, né, embora elas sejam o mesmo grupo original, mas já não são mais originais, esse grupo daqui não cruza com o grupo de cá. Então estão sendo formados, elas não se intercruzam. Está sendo formado então duas novas espécies. Como existe um isolamento feito por uma montanha e é uma barreira geográfica, isso é uma especiação alopátrica. E isso leva muito tempo. Tá? Isso aqui num tempo aqui, ele é bem expressivo, ao longo de milhares de anos. Até porque você não desaparece com a montanha da noite para o dia. Tá? Diga-se de passagem. Então a questãozinha é pancada, né, desse efeito colocado aí, ó. Recentemente uma nova espécie de caramujo aquático foi descrita na América do Norte. Os pesquisadores estavam estudando o que acreditava se tratar de duas populações de uma espécie bem conhecida, quando observaram que os indivíduos da população A apresentavam características morfológicas diferentes daquelas observadas no indivíduo da população B. Para confirmar que a população A representava uma nova espécie, os pesquisadores analisaram e compararam o DNA dos indivíduos provenientes das duas populações e provaram, através de experimentos de laboratório, que esses indivíduos não são capazes de acasalar. Bom, se eles não são capazes de acasalar, meu filho, pode saber, não são da mesma espécie. Tá? As diferenças observadas no DNA e o fato dos indivíduos das duas populações não terem acasalados e, portanto, não gerarem descendentes férteis, foram interpretados pelos cientistas como provas de que essas duas populações correspondem a duas espécies diferentes. Então vamos lá. 1. O mecanismo de isolamento reprodutivo entre as populações de caramujos poderia ser do tipo pré-zigótico, já que os indivíduos não foram capazes de se acasalar. Pode ser, dentro dessa condição, porque não há fecundação, não ocorre o encontro entre um óvulo e um espermatozoide, então isso pode ser um mecanismo de isolamento reprodutivo pré-zigótico, quer dizer, não há fecundação, não há formação do zigoto.
devido à incompatibilidade dos órgãos genitais. Tá? Então isso aí é uma barreira mecânica. Duas populações que se encontram em alopatria podem se tornar espécies diferentes ao longo do tempo devido à manutenção do fluxo gênico. Não é manutenção, devido à interrupção do fluxo gênico. Então, o número 2 não pode. Se a número 2 não pode, então você, por uma questão de lógica, você vai por isolamento. Cai a letra A, cai a letra B, tá? E cai a letra E. Você vai ficar entre a letra C e a letra D. Beleza? É assim que você trabalha nos vestibulares, gente. A questão que você localizou como errada, você vai, quando você fala tem certeza disso, você vai eliminando as outras. Através das mutações do DNA e ausência do fluxo gênico, alelos diferentes vão sendo fixados em duas populações, levando à formação de duas espécies diferentes da árvore. Tá? Então vai ficar entre 1 e 3 como efeito verdadeiro. Então está caminhando para quê? Para a letra C. Se a 1 é considerada como verdadeiro, provavelmente a resposta aí é letra C. Tá? Já desenhou a resposta para você. Mas vamos continuar a descrita. 4. O isolamento geográfico pode resultar em mudanças do fenótipo que tornam os indivíduos incompatíveis, né, para a reprodução. É exatamente isso que a gente fala. Como você viu aquele caso daquelas ilustrações das borboletas, aquelas ilustrações dos caramujos, ele muda a sua aparência externa devido às mutações que vão acontecendo, então interfere também na manifestação do seu fenótipo. Isso é verdade. E a última, o isolamento reprodutivo pode ocorrer em consequência do isolamento geográfico e ausência do fluxo gênico entre populações alopátricas. Isso aí é a definição perfeita do que é uma alopatria. Tá? Então tá certinho, confere. 1, 3, 4 e 5. Joinha, joinha. Então agora nós temos um novo modelo, simpátrica. Tá? Sim é mesmo, pátria, mesma origem. Então, se eles são da mesma origem, qual é a situação da simpatria? Né? Por que forma essa mesma espécie? O problema é a grande área ocupada pela espécie, ele tem uma grande extensão territorial, mas em cada extensão territorial tem particularidades que são próprias do solo, do clima daquela região, que favorece aquele grupo específico de determinada população a conviver e se isolar naquela área. Mas não existe um isolamento geográfico, simplesmente é um isolamento comportamental. Né? E ali, dentro daquela situação, favorece mais com que aquele grupo haja preferência de ele ficar centrado naquela área do que compartilhar com os outros. Então ele não sofre migrações, ele não vão para outras áreas, simplesmente permanece naquela área e vive de boa. E fica basicamente um grupo isolado. E ali, lógico, como a natureza tem um processo dinâmico de acontecer mutações, essas mutações são acaso, essas mutações vão se intensificando ao longo de vários anos naquela população, né? Que era uma só, depois ela vira uma subespécie, né, dessa área, que começa a se formar uma raça diferenciada, a tal ponto que com o passar de milhares de anos, continuando esse não compartilhamento do fluxo gênico, quer dizer, se isola de tudo mesmo, e não há compartilhamento, ele intensifica essas modificações a tal ponto de haver uma incompatibilidade reprodutiva. Atingiu a incompatibilidade reprodutiva, pronto, está se desenhado uma nova espécie. Tá? Então tá aí, ó. As populações divergem quando ainda ocupam a mesma área. Muito comum em especiação simpátrica é por poliploidia, a formação de elementos com carga genética com vários tipos de cromossomos no seu interior. Indivíduos poliploides podem cruzar entre si, mas não com indivíduos diploides. Na realidade, o que se entende por isso? A carga genética que você tem no seu corpo vem de seu pai e da sua mãe. E seu pai contribui com metade que você então ela é chamada carga haploide. E a outra metade da sua carga genética é da sua mãe, é uma carga também haploide. Haploide com haploide forma diploide, que é exatamente o que está tendo aí. Mas pode acontecer, principalmente em plantas e orquídeas, então ainda nada para acontecer isso, que devido à má disjunção, má divisão dessas células, durante o efeito de uma divisão celular chamada meiose, ele forma células com cargas, né, cromossômicas a mais. Então ele pode formar o que a gente chama de indivíduos tetraploides, triploides e assim vai. E depois, quando eles tentam cruzar de novo, formam-se várias cargas no indivíduo só, que o normal é ser diploide. Mas às vezes você tem indivíduos que são triploides, tetraploides e assim vai. Né? E isso aí é o que está destacando nesse esquema, desses tipos de manifestações que pode acontecer e aí, consequentemente, mesmo dentro de um espaço físico, devido a esse problema de erro genético, né, fazem com que elas se tornem isoladas. Tá?
Então aqui você tem um cariótipo das espécies parentais, que o 2N é igual a 6, quer dizer, a carga genética aqui é 6. E depois, na formação do gameta, como está sendo colocado aqui, ó, para vocês, ele, em vez de fazer uma disjunção, que deveria ser um de cada, passa a ter 2 de cada. Então ele tem uma carga dobrada. Então ele salta de 2 para 4. Tá? Então ele passa a ser tetraploide, dessa combinação. Repara que ele devia ter 6 cromossomos e aqui no final ele tem 12 cromossomos, então ele dobra. Tá? Então ele é um tetraploide, que também pode ser chamado de poliploide. Isso pode acontecer em que? Isso normalmente acontece em planta. Tá? Então isso é uma produção que é acidental. Aí, como eu falei com vocês, orquídea, que é muito bonitinho isso aí, ó. Então, dentro dessa especiação simpática, você tem a formação de indivíduos que são autopoliploides, né? Ou seja, elas são capazes até de se fecundar dentro de si, né? Pode fazer uma autofecundação. Os indivíduos formados por um conjunto de cromossomos de espécies diferentes mantêm-se vivos seus descendentes por reprodução de forma assexuada. Após várias gerações, eles se tornam férteis novamente. Quer dizer, isso pode acontecer de não cruzando os genes, porque toda vez que você tenta formar gametas, e gametas numa condição que escapa da condição de diploide, tem muita dificuldade de reprodução. Mas existe natureza, como se fala, ela tem várias artimanhas de manter um determinado indivíduo vivo, e ele pode se reproduzir de forma assexuada. E com o passar de várias e várias gerações, pode haver modificações ao acaso de genes que permitem com que esse indivíduo, que a princípio tinha dificuldade reprodutiva, ele volte a estabelecer uma nova combinação sexual, né? Então eles são denominados indivíduos alopoliploides. Repara aqui que a espécie A tem 4 cromossomos, a espécie B tem 6 cromossomos, e aqui vai formar um gameta com 2, aqui vai formar um gameta com 3. Isso aqui seria uma incompatibilidade, ele forma um híbrido. Esse híbrido aqui não tem condição de ele ir para frente de jeito nenhum, né? Porque ele tem 5 cromossomos, ele não é nem a espécie A nem a espécie B, e a natureza detesta híbrido. Mas ele, numa condição assexuada, ele se mantém, e aí consequentemente depois ele consegue dobrar essa carga genética dele, passando para 10, tá? Então aqui de 5 desse efeito, depois de vários tempos na condição assexuada, ele consegue formar células gaméticas sexuadas, ele consegue passar de 5 para 10, formam gametas, né, masculino e feminino, 5 e 5, e tornam a formar indivíduos que são poliploides, né, aí são vários cromossomos na sua constituição, e formar um novo indivíduo agora com 10 cromossomos na sua constituição, diferente daquele que originou, que tinha 4, e o outro que tinha 6. Tá? Seria essa historinha aí. Quer dizer, tem essas artimanhas, pode acontecer esses acidentes também na natureza? Pode. Tá? E aí, esse grupo especial dentro de uma área específica, né, ele pode se isolar por causa desse contexto. E repara que, como é um acidente, né, de divisão celular dentro de uma área, é uma mudança, vamos dizer assim, de comportamento e uma mudança gamética, né, que acontece nesse indivíduo aí, e forma uma nova espécie. Então, poliploidia é um fenômeno muito raro nos animais, né? Na mosca da fruta dessa espécie aí, Ragoletes pomonella, né? Desova da fêmea em frutos de maçã, ao invés de fruto de pioliteiros. Foi uma coisa parecida, foi bem interessante isso aí, né? As larvas da maçã crescem mais rápido nos frutos, crescem em períodos que são diferentes, então ele vai haver uma maturação sexual nesses indivíduos de forma sazonal, né? Então existe uma mudança de comportamento reprodutivo diferente. É o que você tem isso aí. Você tem uma mosca da fruta. Essa mosca da fruta da espécie Ragoletes pomonella, né? Ela usa o abdômen dela, ela tem um ovo opositor, ela pica o fruto e deposita os ovos da larva dentro do fruto, e que pode ser o pioliteiro, que o pioliteiro ele parece com a maçã, que ele tem um vermelho vivo, bonitinho, só que ele é mais ovalado, né? Mais puxadinho. E a maçã é mais redondinha, aquela coisa toda, mas está lá. E foi introduzido. Isso aqui era um fruto ligado à parte da América Central, que foi introduzida a maçã pelos europeus, trouxeram para cá. Mas mesmo assim, atraídos pela cor vermelha, né? Uns começaram a desovar no pioliteiro e outros começaram a desovar na maçã. Só que tem uma coisa interessante, ó. Olha como é que é o pioliteiro. O pioliteiro é muito parecido com a macieira, né? Do efeito da formação dos frutos.
E aí, consequentemente, o cheiro da larva ficou com um com cheiro do piriteiro e o outro com cheiro de maçã, e isso não começou a haver um processo assim, de afastamento. Não, quem tem cheiro de maçã fica com maçã, quem tem o cheiro de piriteiro fica com piriteiro. Mudança de comportamento, tá? Por isso está dizendo aqui, ó, comportamentos reprodutivos diferentes. Isso foi se intensificando à medida que eles foram acasalando e depositando os ovos, né, segundo os frutos de preferência de cada um deles. E foi havendo as mutações clássicas, que ela acontece ao acaso, e foi se intensificando com o tempo, a tal ponto de formarem duas, depois com o passar de vários anos, quando essas duas moscas tentavam se encontrar, elas já tinham um cheiro característico. A própria mosca já tinha um cheiro de maçã e a outra tinha um cheiro de piriteiro. Então elas não se acasalavam mais, não gostavam do cheiro, então